É uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma notícia muito ruim, tá? Foi aprovado o PL da censura, o 2628, com uma redação ainda pior do que vinha do Senado. Vamos entender a lambança que foi feita ontem na Câmara. Mais uma vez foi feito por aclamação, ou seja, não teve votação nominal, não teve o nome dos deputados que votaram em cada caso, foram os líderes de partido que definiram isso com Hugo Mota e aceitaram e votaram e foi aprovado o PL de censura. E eu não sei se o pessoal estava prestando atenção ou não, mas o que aconteceu foi muito simples, né? Toda aquela coisa do Alexandre de Moraes soltar as mensagens do celular do Bolsonaro, que não tinha nada ali, era só conversa, né, besteira, né? Certamente teve por objetivo ocultar essa votação no Congresso Nacional. Enquanto estava todo mundo preocupado com o que o Silas Malafaia falou, o que o Eduardo Bolsonaro falou, o que o Jair Bolsonaro falou, não sei o que lá, não sei o que lá, acabou que lá na Câmara foi aprovado o PL da censura e com uma redação muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos. Essa notícia foi sugerida por Faz Tudo Que Queres, Essa é a Lei, Brasil Mais Caótico que João Kleber e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2628, mas com alterações. Isso significa que o texto volta para o Senado e aí o Senado pode optar por votar, por aprovar a versão deles ou aprovar a versão da Câmara. Eu torço para que aprovem a versão deles, porque é menos pior que a versão da Câmara. Eu vou explicar aqui para vocês quais são os principais problemas. Bom, o maior problema de todos, esse PL eu já tinha avisado, é que ele vai exigir autenticação para acessar sites pornô, né? Então, meu amigo, tem esse lado, eu vou dizer para vocês, é uma coisa positiva, sabe por quê? Porque o pessoal aqui no Brasil vai aprender a usar VPN, aprender a usar outros mecanismos para contornar esse tipo de coisa. No final das contas, ninguém vai botar sua cara para ver site pornô, né? Manda um documento para provar que você tem mais de 18 anos de idade para ver site pornô, né? Enfim, esse tipo de coisa típica burrice de burocrata e coisa e tal, mas é mais uma dor de cabeça, né? Agora, duas outras coisas incomodam nisso daqui. Primeiro é que permite que o governo faça a regulamentação dos serviços para menores. Mas é lógico que o governo vai colocar regulamentação nisso daqui, ele vai colocar a regulamentação que ele quer, né? Vai colocar um monte de proibição, um monte de coisa política, né? E também fala sobre a questão de que as empresas estrangeiras de rede social têm que ter escritório no Brasil, entendeu? Agora, é muito curioso, porque ele fala que vai multar as empresas, né? Então tem que, por exemplo, multar a Blue Sky. A Blue Sky não tem endereço no Brasil. Tem que multar a VK. A VK não tem representante no Brasil, né? Olha como é que esse tipo de coisa torna absurdo, né? Justifica uma parte da repressão do Xandão. O Xandão até aqui não tinha razão nenhuma em exigir que o X tivesse representante no Brasil. Não havia nenhuma lei que exigisse que o X tivesse representante no Brasil. Agora, essa lei aqui exige isso. Olha só que absurdo, né? E pior, foi por aclamação, né? Tá aqui vendo o pessoal da esquerda comemorando, a galera da esquerda comemorando. Ganharam com certeza. A esquerda ganhou pra caramba. Eu não descarto a possibilidade de ter havido alguma negociação para aprovar isso daí, porque foi aprovado pelos líderes de todos os partidos, inclusive do PL. Então, eu imagino que teve alguma negociação nessa história. Talvez a visão do pessoal do PL é que a pressão estava muito grande, existem ainda dois projetos de lei do que o Lula pretende mandar de censura de redes sociais. Então, a ideia talvez tenha sido justamente isso, né? Aprova esse aqui, porque aí a gente não precisa aprovar os do Lula e coisa e tal, e fica é o menos perigoso no final das contas, é o menos problemático no final das contas. Pode ser menos problemático, mas é problemático pra caramba no final das contas isso daqui, tá? Bom, foi aprovado o PL, tá aqui, teve algumas emendas no final, mudou alguma coisa em relação ao texto do Senado, mas não mudou muita coisa não, né? Então a primeira coisa aqui, ó. Essa lei dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia de informação direcionado ou de acesso provável por crianças e adolescentes no Brasil, independente de sua localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização e operação. Então, esse artigo primeiro aqui fala qualquer produto na internet que possa ser usado por criança
se aplica essa lei, né? E isso é lógico, vai incluir as redes sociais. E aí, se você pegar aqui no finalzinho do processo, lá no final, lá no último ponto, escondidinho, escondidinho, eles incluíram isso daqui, ó. Artigo 40. Os fornecedores de produtos ou serviços de que trata o artigo 1 deverão manter representante legal no país com poderes para receber citações, intimações e notificações em qualquer decisões judiciais, procedimentos administrativos e coisa e tal, sobre suas possibilidades perante as entidades da administração pública brasileira. Ou seja, é o sonho do Xandão. Por quê? Porque o Xandão pode fazer censura agora e se a empresa se recusar a censurar, a desobedecer a ordem ilegal, ele pode mandar prender o representante da empresa no Brasil. Pode punir a empresa que não tiver representantes no Brasil. O mais absurdo disso é que existem inúmeros sites que não têm representante no Brasil. O Blue Sky, que é o queridinho da esquerda, não tem representante no Brasil. A Xvideos não tem representante no Brasil. Agora vão ter que ter. Se não tiver, estão proibidos. Vai ter que proibir isso no Brasil, porque vai ter multa aqui de não sei quantos milhões e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, um absurdo completo isso daqui. Mas outro tema muito ruim nessa história. Aqui, ó. Artigo 37. O Poder Executivo regulamentará no que couber o disposto nessa lei. Ou seja, o governo vai poder regulamentar a forma como vai ser aplicada essa lei. Fudeu, meu amigo. O governo Lula vai fazer tudo para ferrar com as redes sociais, né? Diz aqui, parágrafo único, a regulamentação não poderá, em nenhuma hipótese, impor, autorizar ou resultar na implementação de mecanismos de vigilância massiva, genérica e indiscriminada, vetadas as práticas que comprometem direitos fundamentais ligados à liberdade de expressão, à privacidade, à proteção integral e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, isso aqui não quer dizer nada, né? Ou seja, isso aqui é lógico que o governo vai botar um monte de coisa terrível e não tem como o Congresso fazer nada, porque, aliás, o Alexandre de Moraes já definiu que o Congresso não pode recusar quando o Executivo ultrapassar os limites da legislação. Lembra disso? Com a questão do IOF, né? Até aqui, até antes, há poucos meses atrás, o Congresso podia verificar esse tipo de coisa. Caso o Executivo se excedesse nessa definição de censura e coisa e tal, o Congresso poderia desabilitar essa ordem do Executivo, essa regulamentação do Executivo. Agora não pode mais, porque o Alexandre de Moraes determinou que é o STF que faz isso. O STF decide tudo. E adivinha o que o STF vai definir nesse caso aqui, né? Então, um absurdo isso. É lógico, a maior parte das coisas que tem aqui não tem problema nenhum, tá? A maior parte das coisas aqui é proibir crianças acessar sites e não sei o que lá. E esse tipo de coisa é uma besteira, acho coisa sem necessidade. Mas o que acontece aqui, né? São coisas que as redes sociais já se preocupam, né? Você já tem toda uma proteção para evitar conteúdo que possa piorar, que possa atingir crianças, né? Nenhum site aceita, nem site pornográfico aceita material com criança, né? Então, o problema dessa história toda é isso daqui, ó, mecanismos de aferição de idade. Os fornecedores de produtos de tecnologia de informação direcionados ao acesso provável por inteligência por crianças e adolescentes deverão adotar mecanismos para proporcionar experiência adequada em idade nesse termo. O poder público, ou seja, o governo, poderá atuar como regulador, certificador ou promotor de soluções técnicas de verificação de idade, observados os limites da legalidade, coisa e tal. A atuação do poder público no caput deverá assegurar a participação social por meio de mecanismos de consulta pública para garantir a transparência do processo, né? Ou seja, em última análise, o que eles estão querendo dizer aqui é que vai ter que ter uma maneira de verificar a idade de quem acessa a internet. Isso é uma lambança completa. A Inglaterra aprovou um negócio similar e o que está acontecendo lá é todo mundo usando VPN para não ter que fazer isso. Lá na Inglaterra, o mecanismo que eles usaram, e que é o que o poder público vai impor aqui no Brasil, muito provavelmente também, é a autenticação facial. Você vai na frente da câmera e usa o site usa uma inteligência artificial para saber a sua idade, né? Então, isso que usaram na Inglaterra. Provavelmente vão querer fazer alguma coisa assim no Brasil. Só que o problema é esse. Você vai acessar um site pornográfico, quer botar sua cara ali para você tirar foto, né?
é o tipo da coisa que ninguém quer, né? Então o que está acontecendo? Todo mundo está usando VPN. Nesse ponto eu vou te falar um negócio. É um absurdo essa proibição, é um negócio que não tem nenhuma lógica, mas isso vai ter um efeito positivo, porque a verdade é que todo mundo assiste pornografia. E todo mundo, ninguém quer botar a cara para ver pornografia. Então o que vai acontecer é que todo mundo vai aprender a usar VPN. Isso aqui é um excelente mecanismo para ensinar as pessoas no Brasil a usar VPN, é o que está acontecendo na Inglaterra também. Isso é um outro ponto nessa história, né? É lógico que a aprovação dessa lei é muito ruim, mas realmente essa lei é menos pior do que a lei do PL 2630, tá? Teria muito mais coisa no PL lá da 2630. E talvez o compromisso que tenha acontecido aqui é justamente aceitar esse PL aqui para não aceitar outros ainda mais gravosos vindos do governo e coisa e tal. Não sei se foi isso que aconteceu. Mas se foi isso, menos mal no final das contas, tá? Aqui é aquilo que eu falo para vocês, né? O governo não consegue resolver problema nenhum, o governo consegue atrapalhar. Então o governo está atrapalhando pra caramba aqui. Mas não está atrapalhando tanto assim quanto atrapalhava no PL 2630. E resolver problema não vai resolver problema nenhum, infelizmente. As crianças vão continuar acessando as coisas todas que elas dizem acessar. Ah, mas então usuários do Brasil têm que ter verificação de idade para criar conta na rede social. A criança vai criar a conta dela em outro país e vai usar a rede no Brasil, né? As redes sociais são mundiais de qualquer forma. Então é uma coisa que realmente não faz sentido nenhum isso daqui, não tem nenhuma lógica isso daqui. Enfim, mais burocracia, mais custo, mais problemas. O que tem grave nisso daqui? Primeira coisa, é aquele negócio de exigir que empresas tenham filiais no Brasil para o Alexandre de Moraes poder extorquir os representantes legais nas empresas no Brasil. Isso é um absurdo. Segundo, o fato de que o governo vai regulamentar esse troço aqui para... Sabe-se lá o que o governo Lula vai parir em termos de censura com essa regulamentação, né? E terceiro, questão de autenticação para acessar a internet. São as três lambanças dessa lei enormes. Vamos torcer, vamos ver como é que isso vai acabar no final das contas. Ela vai voltar para o Senado ainda, o Senado pode reverter alguma coisa ainda, mas a gente não sabe, muito provavelmente vai aprovar o Senado e vai mandar para o Lula aprovar isso daí. A única coisa, o único silver lining, né? Silver lining é uma expressão americana, inglesa, que diz que o lado positivo de uma coisa muito ruim. Então é ruim como um todo, mas tem um pequeno lado positivo nessa história, que é, mais uma vez, eles vão perceber que leis são totalmente ineficientes para qualquer coisa. A internet vai continuar funcionando, as pessoas vão continuar usando, e por mais que eles coloquem controles e censuras e coisa e tal, conseguem atrapalhar um monte de coisa, mas as ideias continuam fluindo, né? A esquerda tem a expectativa de que com essa lei aqui ela vai conseguir botar um monte de censura, acabar com um monte de gente, e aí vai voltar a ser querida pelo povo. E não é isso que vai acontecer. Esse que é o silver lining da coisa. Né? Ou seja, vai prejudicar um monte de gente? Vai prejudicar um monte de gente. Eu fico imaginando o pessoal da OnlyFans, um monte de gente ganha dinheiro com OnlyFans, né? E tô fodidos com isso daqui, meu amigo. Não sei como é que vai ser essa parada do OnlyFans aqui na coisa, mas estão ferrados, né? E vários outros sites vão ter problemas também. Agora, a questão toda é essa. No final das contas, o que o PT espera com essa lei, que é justamente voltar a ser o partido querido, que a esquerda voltar a ser a ideologia do povo brasileiro, isso eles não vão conseguir. Eles acham que vão conseguir isso, mas não vão conseguir, por mais que eles vão tentar, vão atrapalhar um monte de gente. Pode cancelar canal, de novo, meu canal corre risco aqui, já corre risco por conta da decisão do STF. Com essa questão aqui dessa lei, mais arriscado ainda, pior ainda a situação. Mas no final das contas não vai resolver o problema da esquerda. Vamos aguardar isso daí. Tomara que não piore, tomara que isso aqui tenha sido toda a coisa. E a questão que fica é, será que isso daqui já não é uma maneira de eliminar a decisão do STF? Pode ser entendido dessa forma, hein? Lembra que a decisão do STF de censura das redes sociais era válida até que fosse aprovado pelo Congresso uma lei de regulamentação desse tipo de coisa. Então, talvez seja essa lei. De fato, é uma lei que é mais leve do que a decisão do STF. Então, talvez seja esse o compromisso que tenha sido feito aqui. Se foi isso, menos mal. E já atende um dos itens lá das imposições do Trump, né, das colocações do Trump,
que é a questão de censura de fake news nas redes sociais. De novo, tem censura aqui, ainda vai ter um arcabouço definido pelo governo e coisa e tal, é verdade. Mas é menos pior do que o definido pelo STF até aqui.